Que alegria podermos entrar mais uma vez no seu lar com a palavra de Deus e nesta série que estamos passando, Fundamentos da Fé Cristã, ou Fundamentos da Vida Cristã. Hoje nós já estamos no nosso 6º estudo e entraremos num tema muito interessante, onde a Bíblia fala muito. Nós estudaremos hoje sobre o tema chamado idolatria. Percorreremos a Bíblia de um lado para o outro e de maneira especial, nesse estudo, eu quero convidar você a anotar estes textos, a estar olhando na sua própria Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E todos nós, um dia, estaremos diante do Senhor. E Jesus falou que a própria palavra vai nos julgar. Muitas vezes nós pensamos de uma maneira, outros pensam de outra, e temos tantas formas diferentes de pensar. No entanto, existem certas coisas que fazem muita diferença. Por exemplo, as diretrizes, as normas, aquilo que Deus mostrou como sendo o caminho para nós trilharmos. Este caminho que é demonstrado na sua própria palavra. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque nisso depende o nosso futuro até a eternidade. Deus fala tantas vezes que aquele que ama a Ele guarda a sua palavra. Eu espero que você realmente, nesse tempo que você está assistindo, que o Espírito Santo esteja movendo o teu coração em amor por Deus, em desejo realmente de agradar a Deus e de conhecer a sua verdade. Jesus falou que a verdade nos libertaria. Haveríamos de conhecer a verdade é a palavra, e ela nos deixaria livres. E assim que especificamente nesse estudo hoje, eu quero convidar você a abrir o teu coração, sem nenhuma reserva, não diante de palavras de homens, mas você dizer para o próprio Deus: Deus, mostra-me a tua verdade. Deus, ainda que seja diferente do que eu penso, do que eu sinto, revela-me a tua verdade. Este tema, então, idolatria. O que significa esta palavra? Se nós formos olhar no dicionário, ela tem um significado de ser a dependência de qualquer pessoa, entidade ou circunstância que desvia da completa dependência de Deus. Esse é o significado da palavra idolatria. Qualquer coisa que estejamos colocando à frente de Deus, qualquer objeto que estejamos confiando que não seja o próprio Deus. Costuma-se usar a palavra ídolo ou idolatria no sentido também de um jogador famoso, um time, ou um artista, alguma celebridade. E as pessoas até dizem: olha, esse é o meu ídolo, eu admiro muito, ou aquele time é o meu ídolo. Nós até podemos usar a palavra ídolo neste contexto. No entanto, ele não é o sentido primário que a Bíblia aplica o termo. E a idolatria nesses termos seria quando a pessoa já coloca a sua confiança nestas coisas, nestas pessoas acima de Deus. Aí já estaria tornando isso uma idolatria. Mas como o nosso fundamento é a palavra de Deus, nós precisamos saber o que a Bíblia pensa de idolatria. Será que a Bíblia traz um significado desta palavra? O que é ídolo para Deus? Porque para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Mas já que o nosso fundamento é a palavra, precisamos saber o que Deus pensa sobre isso. O que é ídolo para Deus, o que Deus considera idolatria, porque a Bíblia fala muito sobre este assunto. Talvez você fique admirado da quantidade de vezes que a Bíblia menciona. E eu quero abrir um texto de Isaías, capítulo 2, versículo 8, onde Deus vai nos dar, através do profeta Isaías, uma definição do que é ídolo para Deus. Diz: também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Olha que interessante aqui a definição que Deus dá de ídolos. E Deus está falando que a terra estava cheia de ídolos e que as pessoas estavam adorando a obra das suas próprias mãos.
Não importa que definição tenhamos sobre ídolo, o que Deus pensa sobre ídolo é isso, e todo o contexto bíblico, quando menciona ídolos ou idolatria, vai estar falando de qualquer objeto formado ou feito por mãos de homens e que depois se atribui algum tipo de poder, algum tipo de confiança naquilo para proteger, para guardar, ou fazer com que esse objeto se torne sagrado, santo, qualquer coisa que a mão dos homens fazem e depois os homens se prostram diante e o atribuem algum valor. Aqui nós já vamos entrar em várias coisas, como a superstição, por exemplo. Quantas vezes nós encontramos pessoas que se encontram seguras quando colocam ferraduras atrás da porta, pés de coelhos, colocam a sua confiança nisso, achando que isso pode trazer sorte. Muitas pessoas, sobretudo motoristas, andam e para que se sintam mais protegidos, penduram no retrovisor do seu carro, retrovisor interno, penduram lá alguns objetos e estão colocando a confiança de que aquilo está trazendo uma proteção para a vida deles. Outras pessoas até colocam fitinhas nos seus braços, ou colocam dentro da sua carteira e carregam aquilo acreditando que aquela fitinha tem o poder de livrar do perigo, de salvar de algum acidente, de trazer proteção. Todas essas coisas não são feitas por mãos dos homens? Então, de acordo com a Bíblia, se nós colocamos a nossa confiança em qualquer um desses objetos, nós estamos desviando a nossa confiança e dependência do próprio Deus, porque as mãos dos homens fizeram isso. Então precisamos estar abertos, porque a palavra de Deus hoje vai nos revelar muitas coisas que eu, não sei você, mas quantas coisas eu praticava sem nem imaginar que estaria desagradando a Deus. Eu tinha certeza que estava fazendo certo, porque o engano não seria engano se nós soubéssemos que estava errado. Uma pessoa só está no engano quando ela acredita certamente que aquilo é a maneira certa de fazer. E eu, pessoalmente, durante muitos anos da minha vida, pratiquei muitas coisas, desejando agradar a Deus, buscando agradar a Deus, sem perceber, sem ter o conhecimento de que aquilo desagradava a Deus. Mas um dia, a verdade da palavra chegou até a mim. E eu aceitei no meu coração. E eu fui deixando de lado todas essas coisas que estavam me afastando, na verdade, de Deus. Vamos abrir um texto. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17, nós vamos encontrar Deus entregando a Moisés as tábuas com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um código de lei moral, válido para todos os tempos, todas as épocas, todas as gentes, em qualquer lugar do mundo. E nós encontramos aqui 2 vezes relatado na Bíblia os 10 mandamentos. A primeira vez está relatado em Êxodo, no capítulo 20, que nós vamos ler o texto. E também Moisés, depois de um certo tempo, ele congrega todo o povo e repete em Deuteronômio, capítulo 5, vai estar relatado novamente os 10 mandamentos. Então nós vamos estar acompanhando aqui, mandamento por mandamento, e aqui você já comece a prestar atenção se os mandamentos, de acordo com a Bíblia, condizem com aquilo que você tem aprendido na tua vida no decorrer dos anos. Versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E agora vamos ver o primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. O que equivale dizer, talvez na linguagem que conhecemos, amar a Deus sobre todas as coisas. Não tenha outro além de mim. Não confie em outro além de mim. Não terás outros deuses adiante de ti. Então, o primeiro mandamento. O segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Está aqui o 2º mandamento relatado na Bíblia. Mas vamos continuar, depois nós voltamos. 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Está aqui relatado então os 10 mandamentos. Uma curiosidade muito importante, nós já estivemos vendo isso no nosso primeiro estudo sobre o valor das Escrituras e vimos que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Homens em diferentes épocas escreveram a Bíblia, mas todos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Logo, o autor da Bíblia é o próprio Espírito Santo de Deus. Tem muitos escritores, mas o autor é um só, é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Mas com os 10 mandamentos não foi assim. Deus entregou a Moisés nas pedras já escritos. E se nós formos olhar em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, nós vamos ver depois desse relato, Deus vai dando instruções a Moisés, vai destacando alguns dos mandamentos. Dentre estes, o que Deus destaca é justamente o 2º mandamento e o 4º, onde fala da idolatria. Deus vai explicar um pouco mais a respeito. E chega no final de toda essa parte, Deus fala para Moisés, Deus entrega então para Moisés, Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos têm um diferencial diante de todo o resto das Escrituras. As tábuas com os 10 mandamentos foram escritas pelo próprio Deus. Não é que Deus tenha ditado, como o livro do Apocalipse, que Jesus aparece, o anjo do Senhor aparece a João e ele então dita, mostra, faz com que ele veja e ouça. E o Senhor mesmo diz, João escreve. Outros que Deus tenha inspirado, mas os 10 mandamentos, Deus mesmo escreveu, entregou as tábuas já escritas. E é interessante nós analisarmos agora porque alguns desses mandamentos foram tirados e alguns foram modificados. Ao longo dos anos, você vai ter um entendimento claro do que aconteceu no último estudo dessa série, o estudo Igreja. É muito importante para você entender o período onde foi acontecendo essas mudanças. Nós vamos entrar com detalhes naquele estudo que será o último da nossa série. Mas agora, basta você analisar que, se nós formos lembrar dos mandamentos como aprendemos no catecismo, vai dar uma diferença. Porque o 2º mandamento não está lá. Nós aprendemos o 1º mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o 2º, não tomar o seu santo nome em vão.
Mas aqui na Bíblia, existe um mandamento específico dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está no céu. Se as pessoas que foram fiéis a Deus se salvaram, porque obedeceram à palavra de Deus, estão aguardando a ressurreição, ainda que eles estejam no céu, a Bíblia não permite fazer uma imagem de ninguém que esteja no céu, ou na terra, ou debaixo da terra. E diz aqui: não as adorarás, nem lhes darás culto. Não é que você não possa fazer, digamos, na terra existem tantas coisas, tantos animais, e às vezes nós temos até como uma decoração, um patinho ou algo parecido. Não significa exatamente não fazer ou não tirar uma fotografia, porque também é uma figura, mas significa não prestar culto. Não adorarás, nem lhes darás culto. E aqui Deus fala, esse mandamento é tão importante, é tão significativo. Nós já vimos até aqui, se você acompanhou esta série, que o pano de fundo desses estudos bíblicos é o grande amor de Deus por você. Como Deus já provou o seu amor, enviando Jesus para morrer por nós naquela cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não pôde ver, enxergar a sua criação, a obra-prima da sua criação, o homem feito conforme a sua imagem e semelhança, debaixo do jugo de servidão do próprio Satanás, e tendo a condenação pela frente, afastado de Deus para sempre. Então Deus projetou um plano, através do qual o homem seria resgatado. Mas esse plano teve um alto preço. O preço do próprio Filho de Deus, Jesus, que é Deus, ter deixado a glória, vindo a este mundo e assumido um corpo de homem, assumido no nosso lugar os nossos pecados, a nossa condenação, aquilo que estava sobre nós, a maldição do pecado, Jesus recebeu no seu próprio corpo. Os nossos pecados que nos condenavam, Jesus assumiu esta conta. E Ele pagou esta dívida, morrendo lá na cruz, no nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, porque Ele morreu então. Claramente a Bíblia diz que Ele deu a vida por nós. Foram por causa dos nossos pecados que Ele morreu. Então o homem foi resgatado. Deus já provou o seu amor por nós, nos resgatando através de Jesus. Então, quando Deus proíbe alguma coisa, nós já estivemos vendo isso no terceiro estudo também, é porque Deus nos ama e nos quer só para Ele. E aqui Deus está dizendo: olha, eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Tem uma tradução que diz daqueles que me odeiam. Tem uma outra tradução que diz daqueles que me desprezam. E isso deve chamar a tua atenção. Deus está falando aqui das imagens de escultura. Está falando de prestar culto a estas imagens. E Deus está dizendo: as pessoas que fazem isso me odeiam. Quando eu li isso, eu fiquei chocada. Porque sempre eu busquei agradar a Deus. Sempre no meu coração eu desejei amar a Deus e fazer aquilo que era agradável a Ele. E quando eu descobri que aos olhos de Deus prestar culto às imagens era algo que eu estava fazendo, aborrecendo a Deus, desprezando a Deus, eu falei: deixa eu parar e ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto, porque com certeza eu estou fazendo coisas desagradáveis a Deus. Então o que Deus quer dizer aqui? A idolatria é uma coisa tão grave, tão séria, ela ofende tanto o coração de Deus, porque Deus já nos deu tudo. E quando alguém busca e adora e coloca a sua confiança em outro que não é Deus, é como que virar as costas novamente para Deus. E aqui é uma coisa tão séria, nós vamos ver depois, nas consequências da idolatria, que não é que Deus não queira abençoar, mas a idolatria, ela abre uma porta na vida da pessoa para que o inimigo possa entrar e fazer a sua destruição. E aqui Deus fala até a terceira e quarta geração. Vai avante na família esse zelo do Senhor por causa deste pecado. No entanto, o versículo continua dizendo: e faço misericórdia até a 1000ª geração, daqueles que me amam e guardam
os meus mandamentos. É muito claro na Bíblia que aquele que ama, guarda a palavra. Você ama a Deus de todo o teu coração? Se você ama verdadeiramente o Senhor, eu acredito que o teu coração esteja voltado para a sua palavra. Você tem uma Bíblia na sua casa. Anote essas citações. Ore diante do Senhor e diga: Deus, me revela a tua verdade. Não me deixa ficar fazendo e praticando algo que te entristeça, que seja uma demonstração de desprezo para ti. Antes me ensine a fazer aquilo que te agrade. Sabe por quê? No último dia todos compareceremos diante do Senhor. E você não vai poder dizer: ah, mas eu achava assim. E o outro: ah, mas eu achava do outro jeito. Deus já deixou escrito o que Ele acha. E nós precisamos estar em conformidade com aquilo que Ele acha. Então, a idolatria, o curvar-se diante de imagens, o prestar culto a outros, fere diretamente a Deus. Fere o segundo mandamento. Esse mandamento foi tirado do catecismo que nós aprendemos, para tentar ajustar a crença corrente. Nós vamos entender melhor no último estudo desta série, mas falando um pouquinho, nos dias de Jesus, o Império Romano que estava atuando, eles possuíam muitas imagens e muitos deuses pagãos. E quando o cristianismo foi de uma maneira bem forte, alcançando as pessoas, o que aconteceu? Simplesmente foi sugerido que agora, ao invés de cultuar aquelas imagens pagãs, aqueles deuses pagãos, começasse a se colocar os nomes das pessoas importantes da Bíblia. Os apóstolos, Maria, a mãe de Jesus. E aqui eu quero fazer um esclarecimento, porque muitas vezes ouvimos a conversa de que os evangélicos ou os crentes não gostam de Maria. E isso está muito longe de ser verdade. E eu quero estabelecer aqui um fundamento de que os apóstolos, a própria Maria, mãe de Jesus, não tem nada a ver com esse sistema de idolatria vigente nos nossos dias, tão comum aos nossos olhos, onde quer que estejamos olhando pela televisão ou ao vivo nas nossas cidades. O que significa então? Nós vamos ver que Maria foi uma virgem em Israel, temente a Deus, aguardava o Salvador, e chegou um momento onde Deus quis enviar o seu filho. Mas o meio legal de fazer parte desta terra, nascer como filho do homem, é nascer de mulher. Nós já estivemos vendo isso no estudo desta série mesmo. E aí Deus escolheu uma pessoa temente a Deus, fiel, para ter esta incumbência. E Maria, quando ela recebeu a visita do anjo, e ela aceitou, ainda que lhe custasse, porque ela disse: olha, não conheço o homem. E nos dias da Bíblia, uma mulher ser encontrada grávida, sem ter um marido, era possível ser apedrejada. Então Maria, quando viu e entendeu que a mensagem estava vindo do Senhor, ela disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. Mas ela mesma era alguém que esperava o Salvador. Ela diz: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela esperava no seu coração a promessa que o Messias haveria de vir. E quando ela fala: de hoje em diante todas as nações me proclamarão bem-aventurada. Então Maria é feliz. Por quê? Porque obedeceu a Deus. Porque se rendeu à vontade de Deus. Mas uma coisa já para começar a esclarecer, tanto com Maria como os apóstolos. Eles foram fiéis a Deus naquilo que Deus colocou para eles. E assim que quando eles partiram desta terra, eles estão aguardando a ressurreição, estão junto de Deus, mas nós já estudamos aqui pelos textos da Bíblia que aqueles que já partiram não têm mais parte no que se faz aqui debaixo do sol. Uma outra coisa que eu quero falar é que Deus possui algumas características que só pertencem a Ele, que se chamam atributos: onipresença, onisciência e onipotência. Oni significa único.
Então, só Deus é o Todo-Poderoso. Só Deus conhece todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos. A Bíblia diz que antes que a palavra nos saia da boca, Deus já conhece o que é que nós íamos falar. Então Deus sonda até o nosso coração. Nada é oculto diante de Deus. Nós podemos orar apenas em pensamento e Deus, que é todo-poderoso e que sabe todas as coisas, pode ouvir o pensamento de todos ao mesmo tempo e estar atendendo à oração, porque só Deus é onisciente, sabe todas as coisas. E só Deus é onipresente, porque Ele é Deus. E Ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. De maneira que lá na minha